Pode ver no interior, porque no interior está limpo, né? Só na capital que é coisa. Essa aí é vencida, eu já penso lá o. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês. Saudações. Nós somos da Igreja do Brasil para Cristo de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, ali perto de São José dos Campos, Suzano, Arujá, na grande São Paulo. E louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar com vocês. Eu e minha esposa Ângela temos o Ministério de Casais. Nós temos 3 filhos e todos eles já são casados e todos já foram embora em nome de Jesus. Então, nós estamos vivendo uma fase do casamento que nós chamamos de síndrome do ninho vazio, que é exatamente aquela fase em que os filhos se casam e seguem o caminho deles e a gente volta ao começo de tudo. Começamos nós 2 juntos e vai terminar nós 2 juntos também. É assim que as coisas devem ser no casamento. E então Deus tem dado para nós esse ministério para abençoar famílias em tudo que é lugar que nós temos ido. E foi uma bênção ver tantos casais juntos aqui, os irmãos que organizaram em São Paulo. Então, de parabéns, viu, porque não perdeu para nenhum lugar onde nós temos ido. Pelo contrário, nos impactou. Desde a comida, da recepção, da atenção do povo, né? Foi tudo muito bom. Eu não tenho nada para dizer a vocês da minha parte, mas então eu tenho alguma coisa da parte de Deus para passar para vocês, porque é isso aí que edifica a tua vida, que edifica o teu casamento, a tua família. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos. Salmo número 1. Eu quero falar sobre a felicidade do justo. Vamos pensar sobre esse assunto agora. Salmo de número 1. É um salmo bem conhecido, tem apenas 6 versículos, mas nós vamos ficar apenas com o versículo de 1 até o 3. Juntos vamos pensar. Pode anotar se desejar, que é bom, né? Quando o pensamento passa pelos dedos, você memoriza. Então, Salmo de número 1. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero orar junto com você. Você pode pensar em Jesus agora e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção de lermos a tua palavra mais uma vez. Te louvamos pela tua presença aqui conosco, pois tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, ali estaria o Senhor no meio delas. Então, mesmo que nós não sintamos nada, o Senhor mesmo assim está aqui, por causa da tua palavra. Mas nós queremos sentir tua presença, já temos sentido. E te louvamos, ó Deus, por essa porção lida da tua palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo aplique no nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre a felicidade do justo. A felicidade do justo. Em primeiro lugar, quero dizer que a palavra justo significa a pessoa que foi justificada. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados pela fé em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reconciliação com Deus ocorreu por causa da fé em Jesus. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos pecados. Mas quando nós reconhecemos que éramos pecadores e os nossos pecados nos separavam de Deus e recebemos a salvação de Deus em Cristo, então nós somos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos dele. Por isso que o texto diz: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus.
Diga paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus quer dizer você não está em conflito mais com o teu Criador, está em paz com Ele. Não precisa mais ter medo. Toda pessoa que se aproxima de Deus não ama a Deus. Não ama a Deus. Ela tem medo de Deus. Mas à medida que ele se aproxima de Deus por meio de Cristo, esse medo é substituído por admiração. A admiração no seu crescimento é substituído por amizade. E amizade por amor. Então você ama a Deus depois que se relaciona com Ele, depois que você conhece Ele. E à medida que você conhece a Deus, você vai ficando mais apaixonado por Ele. Meus irmãos, e ninguém conhece a Deus a não ser que Ele se revele. E Deus só se revela para quem deseja conhecê-lo, buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, eu e você, quando nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, somos declarados justos. Justo não é uma pessoa impecável. Justo não é uma pessoa que não erra. Justo é uma pessoa fiel, é uma pessoa obediente, é uma pessoa dedicada. Então nós somos justificados pela fé em Jesus. Por isso nós falamos a felicidade do justo, ou a felicidade daquele que ama a Deus, daquele que vive para Deus. E quando nós falamos de felicidade, eu quero compartilhar com vocês aqui uma grande verdade. Eu fiz 2 faculdades, uma de teologia e uma de pedagogia. Na faculdade de teologia e pedagogia, um professor que ensinou para nós a história da educação, a filosofia da educação melhor. Era um padre que tinha deixado a batina e estava agora ensinando na universidade. Mas no primeiro dia de aula, ele falou algo tão interessante que eu gravei no meu coração, porque ele estava ensinando para ele sobre filosofia da educação. Então ele disse que a filosofia ensina que o ser humano nasce, cresce, morre e desaparece buscando a felicidade. Então a pessoa, desde quando nasce até a morte, está o tempo todo buscando a felicidade. Ele disse isso, mas não falou como que o homem alcança a felicidade. Ele não falou isso porque não sabia. Eu quero que você entenda o seguinte, que a felicidade é uma pessoa, a felicidade é Jesus, a felicidade é Deus. O professor não disse como o homem alcança a felicidade, porque ele só sabia dizer que a filosofia diz que o ser humano está buscando a felicidade desde quando nasce. Então a pessoa nasce e aí é ensinada que precisa estudar, se ela estudar, se formar para ser feliz. Então a pessoa consegue se formar, mesmo assim não encontra tal felicidade. Então se ela casar vai ser feliz, ela casa e não é feliz. E ela se constrói uma casa, e ela viaja, ela faz isso, porque a felicidade não são coisas, a felicidade é uma pessoa. Essa pessoa chama Jesus. Quando você encontra Jesus, as coisas começam a fazer sentido. Ele dá sentido para a tua vida, dá significância para a tua vida. Você então começa a perceber que a felicidade é o teu relacionamento com Deus. Todos nós somos criados por Deus, todos nós sem exceção. E Deus criou eu e você para Ele. Nós existimos por causa dEle. E Ele criou a tua vida, criou você, porque tem um plano na sua vida. Um plano muito joia. Sabia disso? Ele tem um plano maravilhoso. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus diz assim, eu é que sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Plano de dar a vocês esperança e plano de dar a vocês um futuro. Isso está escrito assim em Jeremias. E sabe o que significa a palavra plano? Uma sucessão de etapas cumpridas. Olhe para o chão. Sabe no chão esses pisos aí? Não são quadradinhos? Então, se você contar os quadradinhos de uma parede a outra, quer dizer o percurso total da sua vida. Cada quadradinho desse representa uma fase da sua vida. Então, plano significa isso, uma sucessão de etapas que você vai cumprindo para chegar no objetivo. Outro dia eu preparei uma mensagem muito interessante, chamada-se o GPS de Deus, o GPS celestial. Você já ouviu falar do GPS?
O GPS é um aparelhinho, uma invenção muito jóia, cujo significado é Global Positioning System, que quer dizer Sistema Global de Posicionamento. Através do GPS, você consegue se locomover. Você coloca o endereço que deseja ir e o GPS traça uma rota. E aí você consegue chegar lá. Quando você está se aproximando, o GPS diz, a 800 metros, mantenha a direita. E aí você continua, de repente ele diz, a 300 metros, mantenha a direita. E quando você passa da rota, ele diz, você errou seu curvo, volta. Mas nessa parte ele não diz não. Mas sabe o que ele diz? Recalculando. Ele diz isso. Pois é, o GPS celestial significa guiado pelo Senhor. Guiado pelo Senhor. Isaías 30, versículo 21, tem um texto que diz, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, siga em frente, esse é o caminho. Puxa, que coisa interessante, parece com o GPS. E quando nós erramos a rota, Deus também diz, recalculando. Meus irmãos, o que quer dizer isso? Que Deus tem um plano para você, um alvo para você, e Ele traçou uma rota. Mas quando você não segue a rota que Deus traçou, Ele vai criar uma nova rota. Ele vai dizer, recalculando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu também fiquei o dia todo preparando uma mensagem e não conseguia preparar. O tema da mensagem era o plano B de Deus. Não consegui preparar porque eu descobri que Deus não tem plano B, só tem plano A. Porque o plano A de Deus é absolutamente perfeito. Então Deus não tem plano B. Quando você erra a rota, Deus traça uma nova rota, mas nunca muda o destino. Nunca muda o destino. Aquilo que Deus traçou para a tua vida nunca será mudado. Você pode fazer o percurso mais curto ou mais longo, mas Ele não vai mudar o destino, o alvo, o plano que Ele tem para a tua vida, porque é um plano perfeito. E esse plano começa a fazer sentido quando você entrega a sua vida para Cristo, quando recebe Jesus como seu Salvador, porque Ele passa a guiar você, o Espírito de Deus passa a viver dentro de você, e Ele vai orientando a sua vida, dirigindo a tua vida. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Muitas coisas que acontecem de ruim na nossa vida ocorrem por causa das escolhas erradas que fazemos. Deus quer que você seja feliz, mas às vezes a tua felicidade depende das escolhas que você faz. E essas escolhas, então, vai determinar a tua felicidade. Você realmente é feliz? Não precisa responder isso para mim, responde para você mesmo. Você acredita que a felicidade depende de circunstâncias favoráveis, de dinheiro, de saúde? É nisso que está a tua felicidade? Por que pessoas que têm dinheiro estão gerando a sua própria vida? Então, o que realmente determina a nossa felicidade? A Bíblia responde, eu já disse para vocês, lá no Salmo 100, versículo 3, diz assim, Ele nos criou e nele somos ovelhas do seu pastoreio. Então, a felicidade é uma pessoa chamada Jesus. Ele é a felicidade em pessoa. Quando você encontra Jesus, encontrou a felicidade, encontrou a paz, encontrou o sentido para a vida. Meus irmãos, eu quero pensar junto com vocês aqui, mas também tenho que dizer para vocês que nesse mundo é impossível a felicidade plena. A felicidade total é impossível por causa da presença do pecado. Vamos supor que você está muito feliz aqui na igreja, no culto, você está alegre, contente, então você vai para casa. E quando liga a TV no Fantástico, aí você fica triste. Puxa, estava tão feliz, não merecia isso. Aí vê uma notícia ruim, vê uma coisa ruim. Por isso que nesse mundo é impossível a felicidade completa e total. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, o salmista descreve 3 verdades relacionadas com a felicidade do justo, relacionado daquele que foi justificado por Deus. E eu quero junto com você pensar, mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 1, porque o primeiro segredo que nós encontramos aqui nas Escrituras, na Bíblia,
a respeito da nossa felicidade é esse. Diga: o justo é feliz por causa das coisas ruins que ele evita. Então, esse é o primeiro segredo que a Bíblia mostra para mim. A felicidade do justo está baseada, primeiro, nas coisas que ele evita. Segundo, a felicidade do justo está baseada nas coisas que ele escolhe. E terceiro, a felicidade do justo está baseada nas coisas, naquilo que ele realmente é. Então, você não só tem que evitar o mal, mas escolher o bem. É isso que nós observamos nesse texto. Vamos ver juntos. O versículo 1 diz: bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Bem feliz, felizardo, sortudo. É o homem que não anda no conselho, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você observar, tem 3 verbos muito importantes aí. Verbo fala sempre de uma ação, de um estado. O primeiro verbo é andar. Segundo verbo, deter. Terceiro verbo, aceitar. Aqui tem uma progressão descendente. Se você prestar atenção, vai ver que ele não anda, que ele não para, que ele não se assenta, não se acomoda. Então, junto, vamos pensar nisso daí. A tua felicidade depende das coisas ruins que você evita. A tua felicidade depende das coisas ruins que você evita. Essa é a pista que nós estamos tendo. Então, o bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, ele evita o mal a todo custo. Ele foge das coisas ruins, das coisas más desse mundo. O verbo evitar significa desviar-se de, fugir, evadir, dar no pé, esquivar-se da convivência, ou do trato, ou do encontro com. Esse é o significado. Então, a Bíblia está dando uma pista. A tua felicidade depende das coisas ruins que você evita nesse mundo. Eu tenho que dizer para vocês que o justo é feliz porque ele evita andar no conselho dos ímpios. Andar no conselho. O verbo andar, nesse caso, significa se conduzir, proceder. Então, o verbo andar quer dizer um estilo de vida. Ele não procede, não se conduz segundo o conselho dos ímpios. O segundo verbo diz assim: ele não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém significa que ele não para, ele não se conforma, não estaciona no caminho dos pecadores. E por fim, o terceiro verbo diz que ele não se assenta na roda, não se assenta, ou seja, não se acomoda, não se compromete na roda dos escarnecedores. Isso quer dizer que o mundo, de alguma maneira, está tentando moldar o nosso comportamento, está tentando fazer eu e você reagir, pensar, falar, se comportar, se vestir, reagir, sentir da forma do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo. A palavra mundo, no grego, nesse caso, é aion. Existem 3 palavras traduzidas para nós como mundo. Uma delas fala das pessoas, porque Deus amou o mundo. Nesse caso são as pessoas. Outra diz porque Deus criou o mundo, fala do universo. Mas também existe uma palavra chamada aion, que quer dizer um tempo determinado, uma era específica. Pode ser qualquer época. Então, eu e você estamos vivendo no começo do século XXI. E o texto está dizendo que você não deve permitir que o mundo, que o sistema, que as ideias, os conceitos desse mundo sem Deus amolde, dê forma ao seu comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, meus irmãos, o justo foge desse sistema. O segundo aspecto do mal que o justo evita vem das palavras conselho, caminho e roda. Então, aqui são 3 conjuntos de palavras.
primeiro é andar, deter, acertar. O segundo, conselho, caminho e roda. E o último, ímpio, pecadores e escarnecedores. Eu estou fazendo isso junto com vocês, nós estamos esmiuçando a palavra, estamos destilando a palavra, com o objetivo de pegar algum princípio para a nossa vida. Amém? Amém. Então, o texto diz que ele evita o conselho, o caminho e a roda. Conselho tem a ver com opinião, com ideias, com pareceres a respeito do que fazer, de como proceder nesse mundo. Caminho é um pouco mais forte, está ligado ao estilo de vida, ao modo de vida. Também, caminho está ligado a tendências. Sabe, de vez em quando surgem modas, não sei se vocês percebem isso, as modas. Não sei se você lembra, teve uma época que as moças usavam alguns sapatos, que eles chamavam de plataforma. Na minha opinião, tinha que fazer curso para andar com aquilo, porque se cair daquilo ali, ia ser um tombo feio. Quando eu era jovem, só que eu usava aquilo, era pessoa da perna curta, então ele tinha um para compensar a altura. Nunca pensei que aquilo ia virar uma moda. Minha filha tinha uma daquela, eu digo, minha filha, como isso é feio? Pai, é feio, mas está na moda. Estou falando das tendências, agora as pessoas não usam mais essa tal de plataforma. Mas muitas pessoas seguem essas tendências e não questionam nada. Vão cegamente. E aqui está, o caminho pode representar essas tendências que existem no mundo. Né? A tendência que fala de um rumo que vai levar para um destino. A palavra rodas é o fim da linha. Estamos falando de algo mais profundo, mais comprometedor. Tem a ver com ligações ou concordâncias efetivas com ideias ou modo de proceder que não combinam com as Escrituras, não combinam com a palavra de Deus. Então isso quer dizer a palavra, o que nós temos definido aqui, o caminho, o conselho e a roda. A roda será o fim da linha. Então, meus irmãos, o salmista diz que o justo é feliz porque ele evita seguir os ímpios nos seus conselhos, nas suas opiniões. Ele não se conforma com o estilo de vida dos pecadores. Não se compromete nem se assenta com os escarnecedores. Então a felicidade do justo depende das coisas que ele evita. Quem está compreendendo? Amém. Nós estamos ensinando para vocês a genuína palavra de Deus. Você quer ser feliz nesse mundo? Segue o caminho da orientação da palavra. Foge das coisas erradas. Foge das coisas que não agradam a Deus. Então a Bíblia está dizendo qual é o caminho. Certo? Meus irmãos, ser ímpio é o mesmo que ser profano. Ou uma pessoa que não teme a Deus. Esse é o ímpio. Os pecadores são aquelas pessoas que ainda não foram redimidas, não foram salvas. Eles até temem a Deus, mas não andam nos seus caminhos. Representa um povo, de maneira geral, que não é guiado pelas Escrituras. Depois tem os escarnecedores. Esse daqui é um grupo pior. Porque os escarnecedores são indivíduos perversos, que zombam deliberadamente de Deus. Zombam de Deus. Tem um amigo que mora em Bahia, que prega sobre, ele é um físico, e ele dá palestras sobre criação, sobre criacionismo. E muitos ateus perseguem ele na internet, nos lugares onde ele dá palestra. E um dia ele estava dando uma palestra num local com muita gente, e um ateu levantou e desafiou ele na frente de todo mundo. E disse, olha, eu vou falar aqui uns palavrão aqui do seu Deus. E ele não vai jogar um raio na minha cabeça. E aí ele falou um monte de impropérios. E disse, está vendo? Não aconteceu nada. O que você disse? Daí o irmão disse, em primeiro lugar, Deus não vai usar um raio em você, porque tu é ruim, rapaz. Ele não vai gastar um raio em você. Segundo, Deus só se revela para quem busca Ele. Então uma pessoa que não busca Deus, Deus não se revela. Esses são ímpios. Diga eu não tenho fé para ser ateu. Para ser ateu tem que ter fé naquelas bobageiras que eles falam. Estou falando para você.
Então, nós temos que entender que o escarnecedor é aquele que zomba deliberadamente de Deus. Estou explicando para vocês. Na opinião de Deus, Jó é um homem nota 10. Jó é um homem nota 10. Porque a Bíblia diz que, além de ter qualidades morais, ele tinha muitas qualidades. Ele era um homem íntegro. Sabe o que significa a palavra íntegro? Vou contar aqui para você. Um pregador foi no supermercado depois do culto. E aí estava fechando já o caixa, mas o rapaz decidiu passar a compra dele por último. E depois fechar o caixa e fazer o balanço. E naquele que ele vai fechando o caixa e passando as compras do pregador, ele se confundiu e colocou dentro do saquinho de alimentos do pregador um pacote de dinheiro. E o pregador nem viu nada, nem ele também viu e foi para casa. Quando chegou em casa, que ele tirou as compras, tinha um pacotão de dinheiro. Ele disse, ai, que isso é daqui, olha. Ele voltou rápido para o supermercado e a polícia já tinha chegado. E o rapaz disse, eu não fiz nada. E não. Aí ele disse, vocês estão preocupados com isso daqui? Foi colocado no meu saquinho por engano, está, pode contar. E aí contaram rapidamente, aí falou, puxa, tem gente honesta nesse mundo, ainda tem gente honesta. Aí eles falaram, vamos colocar na rádio do supermercado para todo mundo saber. Aí o outro falou, não, vamos filmar logo para ele passar na TV. E o pregador disse, vocês querem pôr na rádio, pôr, mas não filmam não, porque essa mulher que está aqui comigo não é minha mulher. Quer dizer, o pregador era honesto, mas não era fiel. Era um adúltero. Então, eu quero que vocês entendam que Jó não era assim, porque a palavra integridade significa inteiro. Ele era fechado, completo, não tinha brecha em lugar nenhum. Integridade é isso, é você ser fiel em tudo, não em alguma coisa apenas. Então, a Bíblia diz que Jó é um homem nota 10, porque além de ser um homem íntegro, a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Se desviava do mal. Então, a nossa felicidade nesse mundo depende, portanto, de repudiarmos ideias ou conceitos sobre qualquer coisa que não combina com as Escrituras, que não combina com a palavra de Deus. Tá certo? De evitarmos certos ambientes e relacionamentos que também não vão glorificar a Deus, que vão nos afastar dele. Então, ideias são perigosas, porque elas dão origem ao comportamento. Ideias são perigosas porque orientam o comportamento. Está entendendo? Então, a primeira verdade que eu pego nesse texto é essa daqui, ó. O justo é feliz por causa das coisas que ele evita. Diga, mas além de evitar o mal, o justo precisa escolher o bem. Esse é o segundo ponto. Então, você evita o mal e escolhe o bem. Não pode só evitar o mal, porque não completou. Precisa evitar o mal e escolher o bem. É o versículo 2. Vamos ver o versículo 2. Diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, além de evitar o mal, o justo também escolhe o bem, escolhe o que é bom para a sua vida, pela ótica de Deus, pela ótica da verdade, pela ótica espiritual. Ele escolhe o que é bom. Suas escolhas são baseadas na palavra de Deus. O salmista diz que os